Parte 6 da nossa série do Zero à Impressão 3D, o nosso tutorial passo a passo completo para quem está começando na impressão 3D. E agora que você já aprendeu toda a interface aqui do Bambu Studio, você já aprendeu todas as ferramentas, agora vai começar a ficar legal, hein? Hoje eu vou te mostrar vários sites onde você pode pesquisar os seus arquivos 3D e eu vou te mostrar todas as formas que você tem de importar eles aqui para dentro do Bambu Studio. Bora pro vídeo. Para começar, o primeiro site é o www.makerworld.com, é o meu queridinho. É o site da própria Bambulab, ó, tá aqui ele. Você pode vir aqui quando você entrar a primeira vez do lado direito aqui em cima, ó, vai ter uma tela de login. Você pode clicar em login e logar na sua conta, é a mesma conta que você usa lá no Bambu Studio. Como vocês estão vendo aqui, o site está em inglês, mas se você quiser, ó, você pode vir aqui em cima, nesse ícone aqui, ó. Você clica nele, tá aqui Language, English. Você pode clicar aqui e mudar para o português. Eu vou fazer isso, vou clicar aqui em português. Pronto, ele já vai automaticamente traduzir tudo, bem legal. E aqui é o seguinte, ó, tem várias coisas, várias categorias. Você vai descendo aqui, ó, tem coleções em destaque, aí você pode clicar aqui, vão ter vários arquivos. Tem aqui, ó, modelos exclusivos, você pode ir navegando neles aqui também, ó, modelos exclusivos. Você pode clicar aqui se você quiser modelos exclusivos, vai abrir muito mais modelos do que só esse que está aqui na área inicial. Modelos em destaque, ó, você pode clicar também e abrir muito mais modelos. Modelos de laser e corte, ó, para H2D, que agora faz cortes também a laser e tal, olha que legal. Aqui tem para você, ele vai pegar arquivos baseados nas suas pesquisas, nos seus downloads, e vai trazer arquivos parecidos com o que você costuma baixar, tá? Então é bom ficar sempre de olho nessa categoria aqui, é bem interessante. Aí você pode clicar, no caso nessa aqui você não tem como clicar aqui no para você só vai descendo aqui, aqui tem todos os arquivos, ó, aí você vai descendo aqui, ele vai continuar mostrando tudo que tá nessa categoria no para você, tá bom? E aqui tem umas opções aqui em cima tem umas, do lado do para você, ó, tem uma opção de preferência, que você pode clicar aqui e mexer em algumas coisas. Aqui do lado direito, ó, tem esse ícone para voltar para o topo da tela, você clica nele, ele volta lá para cima. Aí, outra opção que eu costumo usar aqui é o seguinte, além do para você ali, aqui ó, modelos 3D, aqui em cima, ó, modelos 3D, aí ele vai abrir essa categoria aqui, de vários modelos. Aí o que você pode fazer aqui? Você pode pesquisar o que está em alta, por exemplo, tendendo. Isso aqui são os modelos que estão mais em alta, ó, nos últimos 7 dias. Reforços. Esse reforço aqui eu não sei o que é, tá? Isso aqui é novo. Esse aqui não tinha antigamente. Eu não sei o que esse reforço faz. O mais novo, ó, o mais novo são os arquivos mais recentes que entraram aqui no MakerWorld, ó, aqui nos últimos 7 dias. Aqui no tendendo você não conseguia mudar. Aqui no mais novo você pode clicar e mudar, ó. Os mais novos nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, no ano, o tempo todo. Bem legal, né? Aqui transferências, ó, os arquivos com mais quantidade de downloads, no caso aqui nos últimos 7 dias. Você pode pôr 24 horas, por exemplo. Então aqui ele vai te mostrar, ó, os arquivos mais baixados nas últimas 24 horas. Tem aqui, ó, 152 esse aqui, 95 esse aqui, 88 esse aqui e por aí vai. Ele tem também aqui, ó, curtidas. São os arquivos mais curtidos no período que você deixar selecionado aqui. Aqui ele mostra as curtidas, ó, 1900 curtidas, 1300, 1200 e ele vai aqui por ordem decrescente, tá? Do que tem mais curtidas para o que tem menos curtidas. Então, isso aqui é interessante para você ver, putz, o que a galera tá curtindo mais lá no site, o que a galera tá imprimindo bastante, o que a galera tá fazendo mais download recente. Então você pode vir aqui e fazer esses filtros. E aqui tem um filtro aleatório também. Aqui em cima, ó, tem a parte de modelo de laser e corte, como eu falei para H2D, H2C, H2S. Tem uns concursos que rolam aqui no MakerWorld de vez em quando. Isso aqui eu não sei o que é. Tem um fórum aqui para galera conversar. Tem uns suprimentos para Maker aqui que dá para você clicar. Eu acho que é para comprar alguns suprimentos também. Eu não sei se está disponível para o Brasil. E aqui tem o famoso Maker Lab também, que é onde tem as ferramentas, todas as ferramentas de criação 3D aqui do MakerWorld. Eu tenho vídeo de várias delas já, de praticamente todas. Eu vou deixar provavelmente na descrição para vocês, ou vou deixar card aqui em cima. E é isso. Depois tem vários ícones que vocês podem ir mexendo com calma aqui para saber como funciona cada um. Tá? Aqui em cima tem parte de preferências, configurações, enfim, para você subir modelos aqui para o MakerWorld se você quiser criar modelos e disponibilizar eles para download. E agora uma coisa que eu acabei não falando que é muito legal. Todos os modelos aqui do MakerWorld, por isso que ele é meu queridinho, inclusive, são de graça. Você baixa de graça. Eles não servem só para Bambulab, tá? Você pode baixar eles e usar em qualquer fatiador, em qualquer impressora. É tudo de graça e não só é de graça, como são vários modelos top.
praticamente todos os arquivos que eu pego para impressão são aqui do site MakerWord. Ó, e eu voltei aqui para a categoria Tendendo, que são os que estão em alta, que a galera tá baixando mais. Você pode vir aqui do lado esquerdo, ó, você pode fazer uns filtros também, ó, diâmetro do bico, se é apenas uma cor, se é multicolorido, por tempo de impressão, por peso, tipo de licença do arquivo, se você pode vender, se você não pode. Então tem alguns filtros aqui que você pode usar também na sua pesquisa. E antes de te mostrar outros sites, eu vou te mostrar como que você vai fazer para baixar um arquivo aqui do MakerWord direto lá para o Bambu Studio. Eu vou pegar esse dragãozinho aqui que eu achei bem legal. Aí é o seguinte, quando você clica nele, você abre, você tem a opção aqui das impressoras, ó. Aqui em cima você pode escolher a impressora. Mas você não precisa se preocupar com isso agora, porque por mais que você clique numa impressora aqui, você pode abrir o arquivo depois e mudar para a sua impressora. Por exemplo, eu tenho a A1. Se ela não estiver na lista aqui ou eu pegar para H2C, não tem problema. Quando eu abrir o arquivo, eu posso ir lá e mudar para A1, tá? Só o que pode acontecer às vezes é questão de tamanho. Às vezes o arquivo está num tamanho que não dá na A1 Mini, aí não vai aparecer a A1 Mini aqui, ou tá num tamanho agora como tem a H2D, H2C que é maior, pode ter um tamanho aqui que não caiba na 1 e pode acabar não aparecendo na sua impressora. Mas aí você pode tentar abrir mesmo assim e ver se você consegue redimensionar o arquivo quando ele estiver aberto, tá? Então aqui, normalmente eu não fico selecionando impressora, do jeito que tiver, eu deixo. E aqui, o criador do arquivo, quem subiu, na verdade, esse arquivo para cá, né, pro site MakerWord, ele já te deixa alguns perfis de impressão prontos aqui, ó. Esse aqui, camada 02, 2 paredes, 15 de preenchimento, tamanho reduzido, escala 80%. Na aula de fatiamento mais para frente vocês vão entender melhor, tá? Mas aqui são os perfis que você pode clicar. Aqui sim vai ter bastante diferença, tá? Se você clicar nesse e salvar ele, abrir direto no Bambu Studio, vai abrir esse perfil aqui. Se você salvar esse, vai abrir esse. Então, por exemplo, esse aqui tá com tamanho reduzido. Aí assim, como eu disse, você pode programar tudo depois, configurar tudo depois de aberto, você pode alterar tudo, tá? As configurações, impressora, mas se você é daquela pessoa que vai querer pegar o que tá pronto aqui e já sair imprimindo sem mexer em nada, você tem que selecionar certinho qual perfil de impressão você quer aqui. Quando você para o mouse em cima, ele te mostra mais informações aqui do lado, ó. Esse arquivo é dividido em partes, porque ele não é feito para imprimir com MS, é para quem não tem impressora colorida. Então você imprime multipartes, você economiza filamento, até para imprimir também com impressora colorida, mas para economizar, não ter purga na troca de cor. Então ele te dá algumas informações aqui, ó, 4 mesas de impressão, 15 horas de impressão com essa configuração que ele está usando aqui, bico 04, 451 gramas de filamento. Aqui ele mostra todos os filamentos individual, quanto gastou cada um, enfim, aqui tem algumas informações. Então, eu vou pegar esse padrãozão aqui mesmo, e você tem duas formas de jogar isso lá para dentro do Bambu Studio. A primeira é simples, clicar aqui, ó, aberto no Bambu Studio. Quando você clica aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um download automaticamente desse arquivo no seu computador, na pasta de downloads, provavelmente, e é por isso que ele consegue já abrir o arquivo, porque ele faz um download e já abre o arquivo. Se você for lá na sua pasta de downloads depois, você vai ver que esse arquivo está salvo lá. Então é por isso que ele já consegue abrir automaticamente, porque ele está fazendo o download lá e está abrindo, dividido em 4 partes, tudo bonitinho. Aqui ele veio como Bambulab P1S, mas aí, como eu já expliquei para vocês, vocês podem configurar aqui, ó, pegar a sua impressora, pegar o seu perfil de impressão, vocês já aprenderam isso aqui em outras aulas, o perfil de filamento, quer dizer, aqui embaixo o perfil de impressão. Eu vou explicar depois certinho a questão de fatiamento em outra parte da série, tá? Logo mais no final aí vai ter as aulas de fatiamento. Então aqui a princípio é para mostrar para vocês como importar o arquivo aqui para dentro. Então tá aqui, importei o arquivo, aqui na aba objetos, ele também já está separado, os objetos, fica fácil de você trocar de cor se você quiser. Essa é a primeira opção. A segunda forma é você clicar aqui na setinha. Em vez de abrir direto no Bambu Studio, você fala, eu só vou fazer o download, eu abro ele depois. Aí você pode clicar aqui, ó, baixar 3MF ou baixar arquivo STL. E aí, sempre que tiver a opção aqui, ó, de 3MF, vocês deem preferência para esse arquivo, tá? 3MF. O 3MF é melhor, o arquivo geralmente vem mais separado certinho, já nas cores. Igual, ó, eu abri ele aqui, ó, tá vendo? Tá tudo separado na aba objetos aqui, bonitinho, cada um com a sua cor, tudo separado por mesas. No caso do STL, olha o que acontece. Eu abri o STL dele aqui, ele veio numa pasta, ó, com cada parte um arquivo separado do Bambu Studio. Você teria que abrir tudo isso, jogar tudo em um arquivo do Bambu Studio e ia ficar bem mais complicado. O arquivo 3MF ele já veio assim, ó, tudo bonitinho, tudo junto, já tudo separado por mesa, cada um na sua cor. Sempre que tiver o arquivo 3MF, dá preferência em usar ele. E agora uma terceira forma que você tem de abrir arquivos aqui no Bambu Studio, que eu já falei meio rápido em outros
vários vídeos, é vindo aqui em cima, ó, na casinha, tá? A seta, como sempre, ficou uma porcaria, mas aqui do lado esquerdo na casinha, clica nela, vem aqui do lado esquerdo, ó, em modelos online, aí tá aqui, ó, vários modelos que estão lá no site, eles estão aqui também para ficar mais fácil, para você não precisar entrar no site, só que aqui você vê que é mais limitado, né? Não tem aquela opção de filtros, o que é mais recente, os downloads mais baixados, né? Principais downloads, o que estão curtindo mais, então aqui é um pouco mais limitado, você tem os modelos e é isso. Aí você quer baixar algum aqui, ó, vou clicar aqui nessa águia, por exemplo, você clica nele, aí aqui é a mesma coisa, você escolhe o perfil, aqui só tem o perfil de impressão, clica aqui em baixar e abrir, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer um download no seu computador e vai abrir para você aqui no fatiador. Essa parte do site MakerWord, galera, tá demorando um pouquinho, vai ser um pouco mais demorado do que os outros, porque vocês estão vendo aí que tem mais opções, mais funções, né? Os outros sites são mais simples, é só clicar e fazer um download. Mais uma opção legal aqui para vocês no MakerWord. Você tá navegando, você tá vendo um monte de arquivo legal, só que você não quer ficar baixando eles agora e você quer ter eles para você baixar depois. O que você faz? Você pode salvar eles, ó. Você vem aqui, ó, depois que você abrir um arquivo, você tem aqui a opção de curtir, se você quiser, e tem a opção aqui de coletar. Quando você clica aqui, ele vai abrir as suas pastas que você já tiver criado aí. Você pode clicar aqui embaixo em nova coleção, que seria uma pasta, ou ele vai salvar automaticamente nessa pasta aqui, ó, The Full Collection. Ele já vai criar uma pasta para você e vai colocar dentro dela, tá vendo? Eu tenho um monte de arquivo aqui em várias pastas. Aí é só você selecionar em qual pasta você quer, clique em feito aqui e pronto, ele salvou dentro da sua pasta, ó, ele vai ficar com esse ícone amarelo. Quando você abrir esse arquivo de novo, se você ver o ícone amarelo aqui, você sabe que você já salvou esse arquivo. Se você estiver navegando aqui e você não quiser abrir o arquivo, você pode simplesmente clicar aqui em cima, ó, clica nos 3 pontinhos e clique em coletar. Vai funcionar da mesma forma, tá? Você não precisa clicar nele para depois ir lá coletar. Você já pode coletar aqui mesmo, durante a navegação. Aí beleza, você coletou os arquivos, aí você fala, pô, e agora? Como que eu vejo todos os arquivos que eu salvei? Simples, você vem aqui em cima, do lado esquerdo, aqui no ícone da sua conta, aí você vem aqui, ó, perfil do usuário e tem aqui, ó, coleções. Clicou em coleções, ele vai abrir todas as suas pastas aqui, ó. Aqui, ó, coleções, modelos 3D, modelos de laser e corte. No caso meu, tá tudo em coleções. E aí tem aqui, ó, minhas coleções. Aqui, ó, tô clicando em minhas coleções, aí ele vai mostrar as pastas do jeito que apareceu ali na hora de salvar, ó, favoritos, upgrade a 1, DJA e tal, enfim, as pastas com os arquivos que eu gostei, o histórico de navegação também ele mostra, ó, todos os arquivos que você navegou no MakerWord, e é assim que você salva e pega um arquivo depois. Aqui essa parte de modelos, ele tá te mostrando tudo de uma vez, tudo junto, sem ser separado por pastas, tá? E aqui as minhas coleções, você vê as suas pastas. Segundo site, galera, que eu gosto bastante é o Cultz 3D, www.cultz3d.com, já tô aqui nele, ó. Esse é um site que tem vários arquivos de graça e vários arquivos pagos também, tá? Muitos arquivos pagos bem legais aqui, ó. Eu tô na área principal dele aqui, aí eu vou descendo, ó, ele tem aqui, ó, Best Designs, você já pode clicar aqui, ó, e ele vai te mostrar os melhores designs, aí tem alguns filtros aqui que você pode selecionar, ó, sem inteligência artificial, tudo que é de graça, tudo que tá à venda, então você pode fazer esses filtros aqui, aí eu vou voltar para a área principal aqui, voltei para a página inicial, aí descendo aqui, ó, Best Design, você vai descendo e depois vem aqui Best Sellers, que são os mais vendidos, que tem as melhores vendas, olha que bacana, aí você pode clicar aqui também e abrir ele. Esse aqui, inclusive, é um arquivo que faz muito tempo que eu quero imprimir, ele é parceiro lá do Atomic Dragon, aquele Godzilla robô que eu imprimi uma vez, e é isso. Aí tem outras categorias, aqui você pode ir navegando, ó, arquivos STL populares, enfim, os que fazem mais downloads, as tendências também, ó, os arquivos que são tendências, que a galera tá gostando bastante, e é isso, ó, os arquivos mais recentes, aí você pode ir clicando aqui, navegando, e pesquisando pelas categorias que você quer, ou você pode clicar aqui em cima e pesquisar direto por um nome, ou procurar aqui por categorias, tá? Aí vamos supor, ó, eu tô aqui na categoria de Best Designs, aí eu vou clicar nesse tubarão-baleia aqui, ó. Aqui ele já mostra o preço, ele mostrou ali, ó. Deixa eu voltar aqui, você não precisa clicar nele para ver o valor, tá? Ele mostra aqui, ó, quando você passa o mouse em cima, ó, tá vendo? R$15,96, aí você clica, aqui tem a opção de download, aí você tem que fazer um cadastro aqui, você vai ter que comprar o arquivo, e na opção de pagamento, tá? E comprar esse arquivo, você vai poder fazer um download dele depois, e aqui tem mais algumas opções, às vezes tem alguns fotos aqui de outras pessoas, que outras pessoas colocam, tem comentários, você pode subir as suas fotos depois se você imprimir esse arquivo, e é isso. Eu selecionei aqui agora o Free, que é só arquivos grátis. Tem esses Open Price, que você pode pagar se você quiser, você paga o quanto você quiser. E tem os totalmente free, que daí você não precisa pagar nada. Por exemplo, tem esse Free aqui, eu vou clicar nele, é simples, só vir aqui, clicar em Download,
ele vai pedir a sua conta, você vai fazer o login aqui e ele vai fazer o download do arquivo como qualquer outro arquivo que você faz, download normal aí de qualquer coisa que mesmo que não tenha a ver com impressão 3D, ele vai salvar o arquivo no seu computador, depois você vai importar ele para dentro do Bambu Studio. Aqui não tem aquela opção de abrir direto no Bambu Studio, tá? Aquela opção é só lá no site do MakerWord, que é da própria Bambu Lab. Aqui você faz o download e depois você joga ele lá para dentro do Bambu Studio, ou você adiciona, eu já mostrei isso para vocês também em outras aulas. Mas rapidamente aqui para quem não viu, ó, se você fez o download do arquivo e você quer importar ele aqui para dentro, você clica nesse primeiro ícone aqui, ó, de adicionar, ou você aperta o atalho, que é esse ali, ó, Ctrl I, também vai abrir o navegador do seu computador aí para você procurar o arquivo e colocar ele aqui dentro. Ou você também pode vir aqui em arquivo e importar. O terceiro site, galera, é o Thingiverse, www.thingiverse.com. Eu usei muito esse site aqui no começo e é praticamente a mesma coisa. Você vai navegando aqui, tem os arquivos. Eu não lembro se o Thingiverse tem arquivos pagos. Eu acho que, se eu não me engano, é tudo de graça aqui também, tá? Não tenho certeza absoluta. Lembro de cabeça agora, faz muito tempo que eu não uso ele. O que eu mais uso é o MakerWord e o Cultz 3D. Então, a mesma coisa aqui. Vai navegando, clica onde você quer. Ele vai mostrar mais opções aqui para vocês. E vai ter o botão aqui de Download All Files. Aí você clica aqui, vai salvar os arquivos no seu computador, depois é só importar lá no seu fatiador. Quarto navegador, esse aqui, ó, www.printables.com, também a mesma coisa, um outro navegador aqui de arquivos 3D, é tudo mesmo padrãozão, ó, tem várias categorias, você vai entrando aí, vai vendo qual categoria você quer, vai procurando os arquivos, e quando você escolher o seu arquivo, também vai ser a mesma forma. Vamos clicar aqui em um deles, cliquei aqui, e vai ter aqui a opção, ó, Download. Se por acaso tiver algum arquivo pago, ele vai estar mostrando aí que você vai ter que pagar alguma coisa, você vai ter que fazer o login, mas é basicamente isso. E agora, galera, o próximo site é esse aqui, ó, é o www.fangs.com. Também é o mesmo estilo, mesma coisa, você entra aqui, ó, tem as opções Trending, Most Wanted, enfim, tem as opções aqui que você pode ir pesquisando. Ele tem as opções de você baixar os arquivos direto nele mesmo, por exemplo, eu cliquei nesse aqui. Aí tem os arquivos de graça e os arquivos pagos. Você precisa fazer um login, e aqui, por exemplo, esse aqui é pago, aí você tem que se tornar um membro. Aí ele vai te falar o valor que é para você fazer isso, tá? Vamos ver esse outro aqui, ó. Clica nesse também, ó. Tem que se tornar um membro. Aí você pode ir descendo aqui e pode ir procurando. E aí esse site aqui, ele tem um diferencial. Ele tem essa barra de pesquisa aqui, ó. Ele é tipo um Google do STL. Quando você pesquisa alguma coisa aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever aqui Dragon. Quando eu clico aqui, ó, na setinha para baixo, ele tá aqui, ó, Fangs Only, para procurar apenas aqui no Fangs. Industrial Only, eu não sei o que é esse. E tem o External Only. Se eu clico nesse aqui e dou Enter, ele é como se fosse o Google. Ele vai pesquisar em vários sites de arquivos 3D que não é o próprio Fangs. Aí você pode ver que ele vai mostrar aqui do lado em qual site ele achou esse arquivo, ó. Esse aqui ele pegou no Printables, esse aqui ele pegou no Thingiverse, ó, já são sites que eu mostrei para vocês. My Manufacture, que eu também vou mostrar, e por aí vai, ó. Aí ele vai mostrando em qual site ele pegou. Esse aqui ele pegou no MakerWord, e assim vai. Então, quando você quiser procurar um arquivo que tá difícil de achar, você pode tentar vir aqui e procurar aqui no Fangs, nessa opção de External Only, que ele vai pesquisar em vários sites. Eu acho que eu tinha falado My Manufactory, mas na verdade é My Minifactory, tá? Tá aqui, ó, www.myminifactory.com. É o próximo site também, é o mesmo esquema. Você vai descendo aqui, tem os arquivos, ó, tem o valor, você pode ir pesquisando. Eu não sei se esse você consegue pagar em real, igual lá no Cultz 3D. Vocês viram que lá no Cultz 3D ele já mostrava em real. Aqui talvez seja só em dólar, mas é isso. É praticamente a mesma coisa, faz o login, pesquisa aqui o arquivo que você quer, paga, se for o caso, ou pega aqui se tiver de graça, faz o download e importa no fatiador. E o penúltimo, galera, é o IEG, ó, www.ieg.com. Também um Google do STL, você digita aqui, ó, esse aqui, tem as categorias aqui embaixo, né, você pode ir pesquisando, mas geralmente você vem aqui, você escreve aqui o que você quer, ó, por exemplo, Dragon. Cliquei aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer dragões de vários sites, ó, e quando você passa o mouse em cima, ele mostra aqui, ó, Thingiverse, Cultz, aí ele fala, ó, se é pago ou não, ó, free, tá vendo, ó, MakerWord, ó, for sale, esse aqui você tem que comprar no website aqui, CG Trader, e assim vai, for sale, esse aqui você tem que comprar lá no Cultz. Aí se você clica, ele te joga pro site, ó, no caso aqui ele jogou pro Cultz, que é um site que eu já mostrei pra vocês, ó. Tem o preço aqui, e é isso, simples assim, só digitar o que você quer e ele vai pesquisar em vários sites para você. E por último, galera, a gente tem aqui a STLFlix, www.stlflix.com.br, dos nossos amigos lá de Santa Catarina, uma empresa brasileira top aí, espalhada em vários países, muito legal. A STLFlix, além de vender filamentos, impressoras, cursos,
Eles têm também a parte de assinatura de arquivos 3D. Você faz uma assinatura aqui e você pode ter acesso a milhares de arquivos, ó, mais de 2.500 teles exclusivos na biblioteca Premium, mais de 20 modelos novos toda semana. Tem uma opção lá que você pode criar loja para você vender suas coisas, dependendo da assinatura que você faz. Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Para quem não conhece ainda, eu acho difícil quem está na impressão 3D não conhecer a STLFlix, mas vale a pena vocês conhecerem, entrarem lá no Instagram deles para ver os arquivos que eles estão sempre divulgando, sempre postando. Eu tenho vários vídeos aqui também já no canal de impressões de arquivos da STLFlix, aqui a galera toda, uma parte dela pelo menos. Aqui tem os planos, ó, plano comercial, plano pessoal, plano que dá direito a curso, plano que dá direito a baixar os arquivos, plano que dá direito à loja. Eles têm agora também a STL AI, que é a parte de inteligência artificial também para fazer umas criações aí bem interessantes. Eles não têm arquivos grátis, tá? Eles têm arquivos apenas pagos, então você tem que pagar uma assinatura para baixar os para ter acesso, né, ao banco de arquivos. Eles tinham, pelo menos um tempo atrás, alguns arquivos sendo vendidos avulsos lá no Cultis 3D, eu não sei se ainda tem, mas vocês podem dar uma olhada. Então isso vale muito a pena vocês conferirem aí, dar uma pesquisada na STLFlix. Para encerrar aqui, galera, eu falei, mas acabei não mostrando, né, mas enfim, clicando aqui nesse arquivo, nesse ícone que é o de adicionar, você seleciona aqui o arquivo que você fez download de qualquer site, do MakerWord ou de qualquer outro, e pronto, ó, é dessa forma que você importa, sem ser naquela opção de importar direto no Bambu Studio lá do site MakerWord, tá? Então esse foi o vídeo, mostrei para vocês vários sites aí, para vocês pesquisarem seus arquivos 3D. Se tiver mais algum que vocês saibam aí que eu não mencionei que vocês gostam, deixa aí nos comentários. Mostrei também como vocês importam ele aqui para dentro do Bambu Studio. E esse foi o vídeo, valeu, tamo junto, até a próxima, e eu fui!